Oi, gente! O nosso trabalho é de geografia e nós vamos falar sobre os refugiados. Então, os refugiados são imigrantes que fogem do seu lugar de origem, onde oferecem risco à sua vida, como guerras, perseguições de raça, religiões ou opiniões políticas. Bom, os principais países que recebem refugiados é a Alemanha, Estados Unidos, Áustria, França, África do Sul, Malásia e Suécia. Os principais refugiados são os afegãos, que nascem no Afegão, os sírios, que nascem na Síria, e os sudaneses, que nascem no Sudão do Sul. A principal diferença entre refugiados e imigrantes está no motivo pelo qual essas pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Enquanto os refugiados saem de seus países de origem por motivos de guerra ou perseguição, os migrantes saem por conta própria por melhores condições de vida. O Brasil reconheceu apenas em 2018 um total de 1.036 refugiados de diversas nacionalidades. Com isso, o país atinge a marca de 11.231 pessoas reconhecidas como refugiados pelo Estado brasileiro. Desse total, os sírios representam 36% da população refugiada registrada e ativa no Brasil, seguido dos congolenses, que são 15%, e seguido dos angolanos, que são 9%. Bom, gente, no nosso trabalho nós fizemos uma entrevista com a Síria e ela não pode ser considerada uma refugiada, pois ela saiu do seu país por conta própria. Da onde você veio e por que você veio para o Brasil? Olá, meu nome é Riba Bashir, eu sou síria de nacionalidade, nasci e morei nos Emirados Árabes até os meus 12 anos e atualmente moro no Brasil. Vir para o Brasil não foi bem uma escolha minha, né? Eu era muito nova, eu tinha apenas 12 anos. Foi uma escolha dos meus pais. Meus pais já moraram aqui antes de ter eu e meus irmãos, quando casaram, tipo uns 30 e poucos anos atrás. E foi uma escolha deles voltar para cá depois de tanto tempo. Como é o mercado de trabalho para os refugiados? Você ajudou muitos refugiados? O mercado de trabalho para os refugiados não é tão fácil. Normalmente eles trabalham mais com pessoas que são árabes, em caso de refugiados árabes, e de outros países eles costumam realmente abrir o próprio negócio. É meio difícil refugiado tipo ser bem recebido de cara assim por alguém para trabalhar. Eu acolhi refugiados na minha casa e o pessoal realmente é difícil de aceitar, a não ser que seja aquela comunidade que já são árabes, ou já são haitianos, ou já são dessa cultura deles, ou adeptos a eles, mas não é fácil para eles conseguirem emprego, muito menos uma oportunidade. Eu já ajudei de várias formas, já acolhi na minha casa, já juntei doações, levei para ajudar. Qualquer pessoa que me peça ajuda, eu ajudo. Já ajudei em relação ao idioma, eu ajudei a aprender português, eu dava aula para uma família, já ajudei a entrar em faculdade, já ajudei a entrar em escola e por aí vai. Você tem vontade de voltar para o seu país de origem? E algum parente seu morava aqui para te ajudar com moradia ou algum outro tipo de ajuda? Então, eu não penso em voltar para a Síria em específico, só que eu não penso em ficar no Brasil. Por todos os motivos que eu já tinha falado, em quesito de diferença de cultura, em quesito de diferença de religião, em diferença de... como que eu vou explicar? De tudo. O Brasil é totalmente diferente dos meus costumes, das minhas origens. Então, na época que eu cheguei no Brasil, a gente tinha um tio do meu pai, só que como meus pais já moraram no Brasil, isso não foi tão necessário. Ele deu um apoio moral, mas nada considerável. Foi tudo uma luta dos meus pais e nossa junto, né? Com certeza. Como foi sua adaptação aqui no Brasil? E você deixou algum familiar no seu país de origem? Como já citei anteriormente, foi complicado me adaptar à cultura, à liberdade que tem aqui no Brasil. Eu ainda sigo meus costumes, eu sigo minha religião, eu sigo minha cultura. Porém, como eu já disse, eu aprendi, melhor dizendo, a respeitar, assim como as pessoas aprenderam a me respeitar, respeitar minha cultura. Eu nunca
Eu nunca parei pra pensar ou parei pra comparar 100%, porque eu sei que se eu parar pra fazer isso, a gente enlouquece, porque é uma diferença absurda. Só que eu sempre falo que a gente aprende com as diferenças, e eu aprendi com as diferenças aqui no Brasil e aprendi a respeitar. Talvez se eu morasse no país ainda, eu não teria essa mentalidade. Sim, no caso, quem veio pra cá foi eu, meus irmãos, minha mãe e meu pai. Hoje meu pai voltou pra Síria faz um tempo. Ele não mora mais conosco, está pra voltar, mas por enquanto não. Tem a família da minha mãe e a família do meu pai. Uma parte está na Síria e a outra está nos Emirados Árabes. Bom, gente, esse foi nosso trabalho e a gente está com um projeto em andamento sobre a arrecadação de dinheiro para ajudar uma ONG. E a gente também está fazendo uma venda de bis aqui na escola, lá na cantina. E tem vários cartazes espalhados, então se vocês quiserem saber mais sobre, é só ler os cartazes que estão espalhados pela escola. E a gente também fez uma conta no Instagram para vocês acompanharem essa ideia, porque ela ainda não foi finalizada. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem. Em relação a eles, eu sempre falo para pensar positivo. Eu sempre penso que Deus não fecha uma porta sem abrir uma outra porta pra gente. E Ele não vai dar um peso que a gente não possa carregar. Então, pensar sempre positivo, pensar sempre que vai dar certo. Vida nova, talvez cultura, um pouquinho de dificuldade, mas tudo vai dar certo no final. E aos que pensam muito para ajudar os refugiados, eu só falo uma coisa para vocês. As pessoas que saem do próprio país, elas simplesmente saem porque não tem outra opção. Não é por vontade, não é porque é legal sair, não é. Não é por isso, muito ao contrário. Como já citou uma pessoa que morou na minha casa na época e era refugiado, falou que ser refugiado é sair de uma morte para ir para uma outra morte, porque é realmente assim, você sai de um lugar, você não sabe se você vai ser bem aceito no outro, sendo que você só tá saindo para se salvar, para salvar a própria vida e a vida da sua própria família. Então, ajude o próximo, sem pensar quem ele sem pensar se ele tá merecendo ou não, simplesmente ajude.